Boa noite, prezados irmãos. Que o nosso Mestre amado Jesus nos conceda nesta noite maravilhosa atenção especial para os nossos trabalhos que me foi confiado. Vamos elevar os nossos pensamentos, primeiro para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite maravilhosa, com a finalidade de trabalhar na vinha de Jesus, distribuindo as energias medicamentosas e salutares para todos nós, a fim de que possamos, na condição de aprendizes também, em busca das lições que nos vai preencher o nosso ego, a fim de aprender cada vez mais os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que as bênçãos do Senhor do Universo, nosso Pai de infinita bondade, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos fazer um pequeno exórdio que está contido no livro Fonte Viva. Diz o seguinte: ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrar o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não te dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos alguns esforços à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios, é claro na observação: considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Queridos irmãos, nós iniciamos com essa leitura do livro Fonte Viva, nos acordando para o tema que vai ser desenvolvido
desenvolvido no livro A Gênese, com um tema que foi trabalhado no século XVIII. Nós fizemos essa seleção, embora sabendo que o momento que nós vivemos na Terra é para ser trabalhado mais o Evangelho, que traz a possibilidade da calma, da paciência, da resignação, da fortaleza, né? Para que possamos passar por esses dias que está trazendo dores e sofrimento a toda a criatura terrena. Quando eu falo isso, porque quando viaja um pai para o mundo espiritual através do desencarne, né, esse pai tem uma esposa, aí tem os filhos, e esses filhos que ficam vão sofrer realmente a ausência da criatura que partiu. Então, atinge a todas as pessoas, né, mais esclarecidas, a não ser aqueles que estão muito distanciados dessa realidade. Mas, como nós temos que aprender um pouco mais, que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, abençoe a todas as criaturas que estão passando por esse momento. Essa questão está em Goiânia, está no Brasil inteiro, está em todo o país no mundo. Então, são a situação que é geral para toda a humanidade da Terra em que nós vivemos. E o tema de hoje, princípio espiritual. Eu busquei esse trabalho porque é interessante aquele que estuda, aqueles que são simpáticos pela doutrina espírita, de conhecer a base fundamental dessa doutrina maravilhosa. E nós fomos buscar no livro A Gênese esse tema. É um pouco complexo, mas é interessante que nós estudemos para conhecer exatamente de onde viemos, para onde vamos, o que seremos no amanhã. É uma base de aprendizagem para todos nós que dizemos, eu sou espírita. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria, pelos que lhe são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ser uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino, que o vento agite, e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso, que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento
a matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência, a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Isso quer dizer, o São Cristão tem uma responsabilidade de usar as badaladas daquele sino para fazer um convite para uma missa, para a prática do Evangelho na Igreja Católica, para um batismo, até para um casamento, né? Então, quem é a causa inteligente? É o homem que produziu o sino, que trabalhou para que ele tivesse aquele som próprio, né? Que, sendo trabalhado, ele vai chamar a atenção das determinadas criaturas que estão preparadas para essa finalidade. Vamos adiante. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. Nós já sabemos que o homem que está utilizando esse corpo físico, né, ele está ligado a esse instrumento pelo seu perispírito, ou pelo espírito. E a inteligência está fazendo uma vivência nesse instrumento que nós chamamos corpo físico. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que esse se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que faz que este obre. Por exemplo, nós temos a pessoa que utilizou o sino, né, para o trabalho. Eu, corpo físico, para que nesse momento eu esteja trazendo esse assunto a vocês, presente, estão ligados nesse trabalho, eu preciso do ser, ou seja, a minha matéria está utilizando o ser pensante, que sou eu, para que possamos juntos se comunicar. A Yara Maria, boa noite, seja bem-vinda. O princípio espiritual é aí onde nós vamos chegar com a matéria, que nós vamos trabalhar hoje. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedra, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça, a bondade. Inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Isso quer dizer que a matéria precisa de um ser inteligente. Vamos adiante.
Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-lo ao nada. Após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e assim se extinguem para sempre ao cabo da efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, espírito, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolário um do outro, negando o efeito, não podendo eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualista do que materialista e mais devoto do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade, torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato, mostra ao ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Significa, prezados irmãos, nós estamos assistindo nesse momento em que vivemos na Terra, milhares e milhares de criaturas que estão retornando, falo de retorno, para o mundo espiritual. Porém, essas criaturas sequer têm a ideia de quanto já viveu do lado de cá, na vida material, e quanto já viveu no mundo espiritual, desde longas datas, muito distante, que a nossa mente talvez hoje não tivesse a capacidade de acomodar todo esse tempo em que nós, seres humanos na Terra, temos vivido nesta mesma Terra, na condição material, como na condição espiritual, porque a Terra, no plano que nós vivemos, está assim, cheio de criaturas peregrinando pelas ruas afora, pelos bares da vida,
e assim pelos antros difíceis, né? Por conta da sua ainda pequenez espiritual. Por isso nós falamos que são criaturas que ainda estão muito ligados ao plano físico, enquanto outros, nossos irmãos, que já conquistaram uma inteligência mais avançada, já têm a compreensão de Deus, do nosso Pai, Criador de todas as coisas, do nosso amado Mestre Jesus, né? E já procuram buscar os meios de nova aprendizagem no mundo espiritual, que também, por sua vez, aquelas escolas espirituais abrem espaço para todas essas criaturas, filhas de Deus, para progredir cada vez mais, se tornando criaturas melhores. Mas eu quero, com esse tema, embora alguns espíritas, irmãos nossos, né, ainda não aceitam, é por isso que eu trouxe o tema na noite. Eu não sou aquele expositor que manifeste a palavra, que abra aquela força, aquela vontade de compreensão para as criaturas, mas com essa minha simplicidade, prezados irmãos, eu vou buscar o tema para ajudar aos nossos queridos amigos, né? Estou vendo uma figura ali, a foto, que está um pouquinho distante de nós, né, Norma? Está ali com um sorriso, né? Obrigado, amigo, pela visita, né? Então, a ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência, conforme do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade. Significa da sua imortalidade. Que nós estamos observando os acontecimentos nos dias presentes. Eu, prezados irmãos, sem nenhuma vaidade, nós tivemos oportunidade de ter pequenos diálogos com irmãos nossos que partiram com o ano passado, né? Que eu considero que foi um dos primeiros aqui em Goiânia que partiu. Isso aqui para nós, no silêncio, não temos muito interesse de espalhar, né? Tivemos a oportunidade, dentro desta casa onde estou, Caminho da Luz, né? Em nossos cultos evangélicos, nas nossas reuniões mediúnicas, a possibilidade de entrar em detalhe pequeno, para não dar muito espaço com relação à matéria, o médium, né? De pessoas conhecidas nossas, né? Então, é a prova da imortalidade. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos orar sempre quando um desses irmãos nossos parte, né? Ajudando a ele a adquirir nova oportunidade no mundo espiritual, de ajudá-lo nessa caminhada bem recente, né? Orar por ele é o nosso trabalho de fraternidade, de amor à causa espiritual, ajudando sempre aos nossos irmãos. E não colocar em nossas cabeças que nós perdemos a criatura. Ninguém perde nada. A vida continua normal. Essa certeza nós já conquistamos, embora pequenininho como sou, né? Já conquistamos
por essa compreensão, por essa aproximação, por essa lição que nós temos recebido, né, nos dias atuais. Vamos adiante. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital, partindo, como sempre, da observação de fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independente de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual, por nenhum sinal exterior, se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Isso significa, prezados irmãos, que enquanto estamos repousando através do sono, o corpo físico tem lá todas as suas possibilidades funcionando normalmente. Ele apenas está num repouso através do sono. Mas enquanto o corpo repousa, o ser espiritual, dentro das suas condições, daquilo que ele já aprendeu, daquilo que ele já conquistou, fazem viagem distante. Nós queremos chamar a atenção a esse princípio de nós que acabamos de estudar, que Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, que ele viajou, veja a viagem que ele fez, que ele viajou e alcançou o terceiro céu, conforme se entendia no passado que existia 7 céus. E naquele local, desse terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis, que não cabe a ele repassar naquela data que ele passou, que ele observou, de repassar para a humanidade, porque talvez as pessoas não estavam preparadas espiritualmente para receber determinadas lições. Então ele observou, gravou em sua mente e trouxe para isso também para o corpo físico, embora estivesse gravado no seu espírito, no seu pensamento, que é o livro da anotação, né? Mas ele trouxe esse ensinamento que ouviu, aprendeu naquela região. Da mesma forma, acontece com diversas pessoas que já adquiriu determinadas capacidades de se afastar do corpo físico através do sono, né? E ele faz a sua viagem natural, ele vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para a China, vai para o Japão, né? Eu já me vi, essa pessoa ainda rude, ignorante como sou, me falta uma base ainda
mas que está bastante distanciada de minha pessoa. Eu sinto, eu sei, eu tenho essa responsabilidade, mas o que eu quero dizer com relação a Paulo é que eu estive em país diferente, sabendo que um dia eu estava na França, que um dia eu estava lá falando para japonês, como é que pode Claudivan aqui em casa, dormindo numa caminha, e quando acorda, traz toda essa lembrança daquilo que ocorreu com ele. Aqui fala aqui o livro A Gênese, prezado irmãos. Bom, é cabível que se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Capítulo 10 e 16 a 19. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal. Nós vamos chegar agora a um pensamento que eu já vinha trabalhando. Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? A resposta: se fosse assim, o princípio espiritual sofreria a vicissitude da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação. Como princípio vital, momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente que, então, ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria na mesma a todo universal seria uma palavra a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis peculiares que se reconhecem ao princípio espiritual na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributo da matéria. Chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material, o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Eu estou trazendo isso, prezado irmão, para a gente chegar ao ponto ideal daquele que nós queremos trazer à tona. Vamos ter um pouquinho de paciência, né? Admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? De onde é que Claudivan espiritual vem? Como foi que começou? É o ponto onde nós queremos chegar. Como foi a criação do espírito de Norma, desde o seu passado longínquo, aonde, como foi preparado, como chegou, como é que Norma hoje se manifesta com tanto calor, com tanta vontade, com tanta dedicação, né? Se no passado distante, prezados irmãos, sequer Norma pronunciava as palavras, ela já existia, existia outra forma dela se comunicar com os seus irmãos, como Claudivan se comunicava no passado. E não vamos tomar um choque nesta noite de perda, porque nós fomos instrumento tão distante dessa realidade atual. Nós fomos tão animalizado. Olha, prezado irmão, contra a espiritualidade,
que no aparecimento da terra. Então Deus começava a trabalhar, ou seja, Jesus, junto a outros espíritos superioríssimos, trabalhavam, preparavam a casa em que nós iríamos morar. E quando ela estava pronta, era preciso que as primeiras camadas trouxessem a manifestação da vida. E essa manifestação da vida começou a surgir através das pequenas árvores, né? Que o tempo foi passando, elas foram crescendo, se desenvolvendo, aparecendo cada vez mais. Havendo as plantas, começou a produção do alimento, mas essa produção precisava de consumidor dessa mesma produção. E aí aparece na nossa querida terra os primeiros seres viventes na condição animalizada. O que eu quero dizer com isso? Chamar Norma, que Norma é minha ajudante hoje, viu, Norma? Norma, a Norminha que eu conheço sempre, né? Hoje, uma criatura linda, com todo respeito, a nossa amiga e a todos vocês, prezados irmãos, presentes, né? Mas Norma, no passado, usando ela como instrumento de aprendizagem, que eu estou aprendendo também, talvez Norma, na condição de animalzinho, tenha sido uma formiguinha, né, Norma? Não vai ficar com raiva não, né? Estou dando um exemplo, viu? Essa formiguinha se desenvolveu com o tempo, com os séculos. Para finalizar a condição de Norma, dessa aprendizagem, Norma chegou a uma condição de um ser já mais ou menos parecido com o ser humano. Se a gente analisar o macaco pulando de galho em galho, né, a gente não já vê uma evolução tamanha entre o macaco e a formiga. É um processo de avanço, de inteligência que vai chegando lá. E um dia, essa formiguinha chegou ao patamar, na escalada, né, chegando à condição de um símil, né, que é um macaco. E esse macaco, posteriormente, também teve a sua evolução. Talvez tenha se tornado o Claudivan de hoje. O Claudivan de hoje. Não é coisa minha não, viu, pessoal? Meus irmãos, não é coisa minha. É a constituição do ser espiritual, a sua formação. Mas isso foi pouco a pouco crescendo, se desenvolvendo, até chegarmos a essa condição hominal. Não vamos sofrer decepções, porque um dia Claudivan já foi uma formiguinha também, né? Se foi um pássaro, se foi outro animal qualquer, mas com a compreensão de que era necessário passar por isso, eu passei e hoje estamos aqui juntos, né? Eu aqui no centro, Caminho da Luz, vocês em vossa residência, criatura que já galgaram no tempo
só Deus sabe, essa condição humana inteligentíssima. É isso que nós estamos nos desenvolvendo, e a doutrina espírita traz essa base fundamental de aprendizagem. Todos nós estamos aprendendo, eu também estou aprendendo com isso. Quando eu pego neste livro, que Claudeci me diz, papai, hoje ou amanhã, domingo, sei lá, você vai fazer a palestra. Digo, palestra não, vou conversar com o pessoal, mas eu vou estudar o tema para repassar para você. E, de repente, pega o livro, a Gênese, quando abri a página, exatamente, eu digo, é isso que eu estou precisando de repassar para os nossos irmãos, para que eles possam avançar também. São 20 horas e 11 minutos, falta 19, dá para eu ainda correr um pouquinho. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação com o princípio vital. Momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente, que então ao morrer volveria ao nada, como já foi dito, ou quedaria na mesma a toda a universal, seria uma palavra a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sugênere peculiares que se reconhece ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria. Nós tivemos uma existência própria, né? Pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. Chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo individualizado. O elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Então, esta vestimenta de Claudivan, da Norma, de todos vocês presentes a esta live, então, nós vamos deixar, ela vai desaparecer, vai retornar para o espaço, para o meio correto, né? Mas o nosso ser espiritual, este foi fundado para não se acabar, não tem fim. É a base fundamental do nosso desenvolvimento, do nosso pensamento, do nosso avanço para Deus. Somos criaturas que um dia nascemos, mas seremos sempre espírito, não vamos esquecer disso. A morte não existe, prezados irmãos. Somos espírito, de tal forma que neste momento, algum de vocês já estão colocando os pés no terceiro ou quarto degrau da escada de Jacó. Claudivan está no primeiro degrauzinho ainda, viu? Mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a condição, através de meus esforços, da minha vontade, de chegar lá, através dessa aprendizagem, de chegar também ao terceiro degrau, e quem sabe no quarto, no quinto, até o centésimo, né? E assim a gente vai alcançando, pouco a pouco, subindo na escada, até chegar na morada mais feliz do universo. É isso que Deus quer. Agora, tudo depende de cada um de nós. Vamos trabalhar a nossa necessidade de crescer, de ser mais amoroso, evitar praticar o mal, seja com o pensamento, seja exercitando o corpo físico, mas use esse poder para se engrandecer,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa meta. Trabalhando, ajudando aos outros, para também fazer crescer, porque também são instrumento de Deus para ajudar aos nossos irmãos, né? E neste momento, com essa compreensão de que somos instrumento de Deus, cabe a cada um de nós nos esforçar cada vez mais, buscar os meios de entendimento para também poder distribuir mais. Como tem alguns minutos, tem falta 14, vou ler apenas um item. Admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem? Está chegando ao final. Seu ponto de partida. É a isso que eu queria chegar. Aqui falecem absolutamente os meios de investigação. Quando começou, né? Como para tudo que diz respeito à origem das coisas, o homem apenas pode comprovar o que existe acerca de tudo mais. Apenas lhe é dado formular hipóteses. E quer, porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual. Hoje, prezados irmãos, nós estamos estudando o livro A Gênese. Quando eu era formiga, eu não tinha essa possibilidade de ler. Mas se eu chegar ao 5º ao 6º degrau da escada de Jacó, eu vou ter mais condição da teoria desse assunto, muito mais avançada do que a nossa atualidade. Para tal, precisam nossos esforços, a nossa vontade persistente, o amor à causa. Eu quero ser, eu vou ser, chegarei lá, Deus há de me ajudar, eu serei forte, nunca desanimar, eu serei sempre espírito. E dentro dessa sabedoria, eu vou procurar o campo necessário onde eu deva atuar para viver a minha e a vossa felicidade. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Nós, todos nós, seres humanos, tivemos um ponto de partida. Tinha ali uma marca, dando sinal que nós estávamos adentrando naquela linha de demarcação pelo Deus Criador, nosso Pai de infinita bondade, abrindo o espaço para que nós pudéssemos fazer a nossa viagem milenária no tempo. E graças a Deus, prezados irmãos, nós já fizemos uma viagem longínqua a chegar ao ponto que nós já chegamos, né? E dentro dessa condição, Deus enviou seu Filho amado Jesus
para ensinar o Evangelho do nosso Pai Celestial, Deus de infinita bondade e amor supremo. E Jesus, também na sua bondade, sabendo que iria passar por provas dificílimas, mas ele estava preparado. E veio à terra, trouxe alguns ensinamentos, que foi distribuindo logo pessoalmente junto aos seus discípulos e a todos aqueles que o escutavam. Mas ele ainda deixou determinados ensinamentos parados no tempo, para que posteriormente essa condição chegasse ao ser humano na terra. E eu tenho citado muitas vezes isso. Aquele momento em que Jesus esteve junto aos seus discípulos, pronunciava ele: eis o momento que eu estou retornando para o Pai. Mas te digo que não vos deixarei órfão. Eu pedirei a ele que mande o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar o que eu já ensinei através do Evangelho. E esse Consolador vai ensinar muito mais. Tivemos que passar tomando aquela água que ele ofertou à mulher samaritana: se tomares dessa água jamais voltarás a ter sede, que era o Evangelho. E hoje, graças a Deus, graças ao Mestre amado Jesus, nós estamos vivenciando lições extraordinárias que nós não tínhamos conhecimento básico no passado. Que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, esse Pai amoroso, que nos concede todas essas possibilidades de aprender a amar e crescer muito mais. Que possamos, caríssimos irmãos, usar a nossa força, a nossa inteligência, sempre para o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É o nosso pai material, a nossa mãe material, é o nosso irmão, o nosso tio, o nosso avô. O nosso próximo são todos os filhos de Deus. Embora temos a compreensão que muitos desses irmãos estão muito atrasados, distanciados dessa realidade. Mas a nossa meta, como filho de Deus, é de avançar sempre a alcançar realmente a condição necessária para servir de instrumento em prol e de ajuda àqueles nossos irmãos menores. Que o Senhor do Universo, Deus de infinita bondade, o nosso Pai amoroso, que derrame essa água, nos banhe com essa água, que Jesus ofertou à mulher samaritana, não vou cansar de dizer, que possamos tomar, ser banhados por essa água, viva, onde o amor se manifesta, em busca da nossa própria realidade, a certeza de vencer a nós mesmos. Deus, o nosso Pai de infinita bondade, Senhor dos céus, Criador de todas as coisas, derrame já as energias medicamentosas e salutares sobre todos vocês presentes, queridos irmãos, aos seus familiares, que a bênção divina se recaia sobre todos vocês, sendo distribuído por toda a parentela, e levando aqueles também que ora se encontram nos lares, nos hospitais, em todo o recanto desse globo, num leito de dor e sofrimento,
que o bálsamo consolador, a medicação salutar, recaia sobre todos necessitados, em nome de Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, até a próxima oportunidade, prezados irmãos.